falar de lactato, uma variável importantíssima no treinamento, eu vou mostrar para você. Qual o problema do lactato? É uma medida invasiva, então eu tenho que perfurar o lóbulo da orelha, coletar a gotinha de sangue e botar no analisador para verificar a concentração de lactato sanguíneo, ou furar a ponta do dedo, tá? Isso é inconveniente, nem todo aluno gosta. Então, assim, e outra, eu tenho que ter na esteira, porque eu não vou atrás do aluno na prova para furar o dedo dele, ok? Na corrida. Então, ele tem que estar na esteira, fazendo um teste máximo para poder identificar os dois limiares. Ele é muito simples de ser trabalhado, eu vou mostrar para vocês. Então, assim, a gente pega o gráfico, meu Deus, o que é isso? 4 milímetros, 8 milímetros, que curvatura é essa? A gente vai falar. Então, o lactato é a mais alta intensidade que pode ser realizado sem a participação significativa do metabolismo anaeróbio, tá? É um marcador de intensidade de trabalho, não é um marcador de fadiga. Cada pessoa vai ter um lactato diferente, um idiopata, um sedentário, uma pessoa treinada e um corredor alta capacidade, altamente treinado, um atleta, tá? Então, não é um marcador de fadiga, é um marcador de intensidade do trabalho. Essa intensidade ela é variável de pessoa para pessoa, tá? A determinação do limiar de lactato é importante para delimitar as intensidades do treinamento, pois com o treinamento esse limiar é deslocado para intensidades maiores. Eu comecei a treinar hoje, fiz um teste máximo com medição de lactato. Hoje o meu nível é 1. Treino 3 meses, faço o mesmo teste máximo, meu limiar de lactato vai ser outro. Então, eu ajusto de pessoa para pessoa. Tá? Aqui nós temos, nesse gráfico, lactato e velocidade da esteira. Tá? Em azul é produção. Então, eu inicio a atividade, ela tem até mais ou menos 12 km por hora, então ela vai ter uma elevação nessa curvatura desse gráfico, ok? Aqui a gente já consegue perceber o primeiro limiar. Eu tenho um gráfico de concentração em verde, que é o lactato sanguíneo. Então, ele fica num platôzinho mais baixo, inicia a atividade, ele mantém esse platô até 12, e eu percebo uma inclinação nessa curva, tá? E ele sobe. Repare que aqui eu já consigo perceber, por exemplo, essa concentração de lactato sanguíneo, ele tem uma quebra em 12 km por hora, nesse caso, e tem uma quebra em 16 km por hora. Okay? Então, isso fica bem nítido. Repare que se eu pegar a questão da produção, eu consigo ver o primeiro, o segundo, mais ou menos. Mas eu consigo ver, por exemplo, na metabolização. Então, quando eu trabalho abaixo do meu limiar, eu produzo lactato e metabolizo lactato. Repare, então, no vermelho, que eu tenho uma elevação dessa metabolização até 12, depois ele aumenta, né? E ele vai até 16. Chega em 16, ele entra num platô. Então, por mais que aumente a intensidade do exercício, a quantidade de lactato metabolizado vai ser o mesmo. Aqueles MCTs, lembra? Via metabólica. Os MCTs junto da mitocôndria vão ser sobrecarregados. A partir desse momento, então, eu não consigo mais metabolizar além desse meu limiar. Mas a produção ela continua em alta. Então, eu consigo identificar o primeiro limiar e o segundo limiar. Ok? Então, a gente tem que ter isso em mente. Então, mesmo se eu continuar aumentando a intensidade nesse teste, a metabolização entra num steady state. A produção aumenta, a metabolização mantém e a concentração de lactato sanguíneo vai aumentando até o máximo dele. E a gente vai conseguir identificar isso nesse platô aqui. Então, eu tenho velocidade e concentração de lactato sanguíneo em milimoles. Eu tenho primeiro limiar, onde eu tenho primeira quebra dessa reta, tenho o segundo limiar. A nomenclatura não importa. Obla, limiar, primeiro limiar, segundo limiar, limiar aeróbio, limiar anaeróbio. Tem várias discussões, não importa. O que importa é que a gente consiga identificar isso, como a gente está mostrando aqui.
E isso é importantíssimo para a prescrição do treinamento, porque eu pego, então, o primeiro limiar, ou limiar aeróbio, e o segundo limiar, ou limiar anaeróbio, e monto a minha sessão de treinamento aqui. Tudo aquilo que passa do limiar anaeróbio, ou segundo limiar, todo treinamento acima disso, lembra? Produção alta, metabolização num platô, vai ser treinamento anaeróbio. Tá? Então, tudo que for para cima, nesse caso aqui, 4 milimols, vai ser anaeróbio. Ok? Então, fechei isso. Tudo que for abaixo aqui do limiar aeróbio ou primeiro limiar vai ser subaeróbio. Utilizo, corri e vou fazer um treino regenerativo. Tá? Joguei futebol, a equipe treinou, no dia seguinte na piscina fazendo hidroginástica leve. A produção ela tem abaixo. Tá? Ela não vai ter um pico de produção. Então, treinar nessas faixas abaixo para competição, eu vou estar subtreinando. O treinamento vai estar abaixo do que deveria. Então, é fase regenerativa. Se eu treino do primeiro limiar ao segundo limiar, repare que tem uma variável muito grande de velocidade. Então, de 14 km por hora, que é o primeiro limiar, até 18 km por hora, que é o segundo limiar, eu tenho 4 km por hora aí de velocidade, que é uma extensão muito grande. Se eu treino nesse primeiro limiar, esse limiar aeróbio, próximo dele, o que vai acontecer? É o chamado de aeróbio extensivo, de extensão, tá? Volume. Então, esse aeróbio extensivo, quando eu treino próximo dele, eu faço adaptações metabólicas. Eu aumento o número de capilarização, eu aumento a densidade mitocondrial, aumento a quantidade de mitocôndrias e a densidade delas, e aumento as atividades enzimáticas. Se eu trabalho próximo do segundo limiar, ou limiar anaeróbio, eu faço o aeróbio intensivo, o aeróbio de intensidade. Tá? Então, e aqui nesse aeróbio intensivo eu faço adaptações cardiorrespiratórias. Tá? Então eu tenho adaptação metabólica próximo do primeiro limiar aeróbio e tenho adaptações cardiorrespiratórias próximo do limiar anaeróbio, intensidade mais alta. Então, a grosso modo, eu poderia pensar assim, então eu sou sedentário, estou chegando agora, o professor vai me botar para fazer adaptações cardiorrespiratórias, perfeito? A grosso modo, estaria certo. Mas essas adaptações cardiorrespiratórias estão muito próximas do limiar anaeróbio, intensidade alta. Esse aluno não vai aguentar. Por isso, eu começo com adaptações mais no aeróbio extensivos, adaptações metabólicas. Tá? Depois eu parto para a intensidade, para o HIIT, para trabalho intervalado. Okay? Então, com esse gráfico, quando você pegar esse gráfico, você já sabe o que prescrever. Acima do limiar anaeróbio, ou do segundo limiar, eu estou trabalhando a anaeróbio, anaerobiose. Próximo do limiar, do segundo limiar, eu estou trabalhando aeróbio intensivo, adaptações cardiorrespiratórias. Próximo do primeiro limiar, o limiar aeróbio, eu estou trabalhando adaptações metabólicas, aeróbio extensivo. E abaixo dele é subaeróbio, trabalho de regenerativo, trabalho de recuperação. Viu como ficou mais fácil agora entender como trabalhar? Métodos alternativos de medição de lactato. Invasivo, coleta do sangue do dedo ou do lóbulo da orelha. Catecolaminas plasmáticas. Não invasivo, ventilação. Opa, eu tenho uma mudança no meu padrão ventilatório, só qual é o problema? Eu só consigo fazer isso em um laboratório. Ergospirometria. Sódio e cloro salivar, tá? Faço uma raspagem da mucosa e aí coleto sódio e cloro salivar e frequência cardíaca. Só que tem uma coisa aqui. A partir do momento que eu tenho um aumento na produção de lactato, eu tenho um aumento na produção de íons H+, e eu não tenho a metabolização desse lactato, ele entra no steady state, quero dizer,
eu não tenho aumento dessa metabolização, ela mantém o steady state, o que vai acontecer? Esse marcador sanguíneo, ele demanda alguns segundos para que apareça na mucosa, para que apareça na ventilação, para que apareça na frequência cardíaca. Tá? Então, se você fizer uma plotagem com coleta, com ventilação, com cloro e saliva e frequência cardíaca, você vai ver que segundos depois você vai ter esse marcador subindo. Tá? Então, ele não é instantâneo. Está no sangue, mudou. Não. Está na corrente sanguínea, demanda um tempo de adaptação fisiológico do organismo. Aqui nós temos essa identificação do limiar aeróbio e anaeróbio. Aqui eu tenho VO2 e ventilação litros por minuto. Então dá para perceber a plotagem, essa quebra nessa reta, e com isso eu consigo fazer a plotagem. Eu consigo identificar, por exemplo, a produção de CO2, fazendo a plotagem aqui, a divisão de volume expiratório pela produção de CO2, lactato sanguíneo, pH sanguíneo, eu consigo fazer produção de ácido clorídrico, então eu consigo fazer essa plotagem, Então, num processo de esforço máximo, é isso que ocorre no nosso organismo. Tá? Então, esse gráfico, essa primeira reta aqui, tracejada, primeiro limiar aeróbio, segundo tracejado, segundo limiar ou limiar anaeróbio.